Estamos começando mais um episódio da websérie Por Trás de uma Jornada de Sucesso no Mercado Livre. E a gente está partindo de Santos para o Guarujá para falar com o Carlos, que é mais conhecido como Mateus. E se você quer saber um pouquinho mais dessa história, porque Carlos, Mateus, e além de tudo o cara vende muito no Mercado Livre, o que é isso? Como assim? Fica comigo e bora, que hoje vai ser top. Meu nome é Carlos Eduardo, sou casado com a Cristiane, pai de 3 filhos, do Gabriel, da Gabriele e do Samuel. E no esquadrão sou mais conhecido como Mateus. Na verdade, todo mundo só me chama de Mateus, né? E é Mateus por causa da minha história numa passagem que eu orava muito a Deus para poder sair do meu trabalho que eu estava, né? Não queria continuar trabalhando da forma que eu estava, que eu passei 10 anos trabalhando e sempre viajando. E nessas viagens eu passava 40, 60 dias longe de casa e passava 3 dias em casa com a minha família. Era bem difícil. Então, sempre orando a Deus, e um dia minha esposa estava indo para São Paulo fazer compra de produto para nossa loja. E aí ela recebeu uma passagem de Deus. Deus falou com ela. A passagem eu vou ler aqui. Mateus 14, no versículo 28. Onde Jesus está andando, os discípulos estão no barco e estão no meio do mar, né, do lago. E Jesus vem andando sobre as águas. E eles se assustam, ficam com medo, e o único que não teve medo foi Pedro. E Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí. Então Jesus disse: venha. Então Pedro colocou o pé para fora do barco e foi ao encontro de Jesus. Só que no meio do caminho, Pedro começou a ver a tempestade, começou a ver as ondas, começou a ver o vento e afundou. Nesse momento que ele afundou, ele esqueceu quem foi que falou para ele ir, que não foi qualquer pessoa, foi Jesus. Então Pedro, nesse momento, se lembrou que Jesus falou: vem até mim. E ele foi, ele clamou a Jesus: Jesus me socorre. Jesus apenas estendeu a mão, porque Jesus não estava longe, não correu. A Bíblia fala que ele só estendeu as mãos e levantou Pedro, colocou ele no barco de novo e falou: como é pequena a sua fé, né? E Jesus, quando entrou no barco, tudo se acalmou e tudo voltou ao normal. Então Jesus falou para minha esposa essa passagem e na hora eu já entendi que era para eu sair do meu trabalho, porque o barco, para mim, nessa história é o quê? O barco é a zona de conforto onde a gente está. A gente está no barco, é a zona de conforto. Para todo mundo ali, o lugar mais seguro era o barco. O barco está numa tempestade, está difícil. Qual que é o melhor lugar? É dentro do barco, não fora do barco. Você não vai ficar andando fora do barco, né? Só que Pedro foi ousado. Pedro confiou em Jesus, ele deu um passo de fé. E quando ele deu esse passo, ele também começou a andar sobre as águas. E é um feito extraordinário. Então, para você viver o extraordinário, você tem que fazer algo extraordinário em direção a Jesus. Então, ela passou essa passagem para mim, que Deus falou com ela, automaticamente eu já entendi. Depois, Deus reforçou, eu abri um link no canal do YouTube do Cláudio Duarte, um pastor, e falou a mesma passagem. Falei: então é isso mesmo. Aí fui e pedi demissão da minha empresa, uma empresa que não mandava ninguém embora, mas como foi Deus que preparou tudo, eu pedi pro patrão, o patrão falou: tá bom, vou te mandar embora. Me mandou com todos os meus direitos, uma coisa que não fazia, e a gente começou aí a nossa jornada aí no Mercado Livre. Isso foi dia 21 de março de 2020.
Antes do Mercado Livre, eu trabalhava como técnico de segurança no trabalho e tecnólogo ambiental. Eu viajava o Brasil todo, né, em obras portuárias e trabalhava em obras para orientar as pessoas como trabalhar com segurança, fazer as coisas para não se acidentar, né, para não se machucar. E eu passava muito tempo viajando e eu não queria isso para minha vida. O que me motivou era sempre a vontade de ficar próximo da minha família. Eu sou muito apegado, como eu falei, eu tenho 3 filhos, então eu sou muito apegado a todos eles, sou muito família e eu não gosto de ficar longe deles. Se eu pudesse, ele estaria comigo agarrado o tempo todo. A minha esposa até brinca que quando vamos dormir, dorme todo mundo amontoado. Não sei se vocês já viram aqueles filmes dos Crooks, que ele se amontoa toda a pilha de dormir, e todo mundo um sobe em cima do outro para dormir. E comigo é a mesma coisa. Se eu pudesse, ele estaria colado comigo o tempo todo, os 3 amarrados ali junto. Então, o que me motivou a procurar algo para sair disso era a minha família, ficar próximo da minha família. Porque é um tempo que não volta, né? Assim, né? É difícil você acreditar que vai dar certo sempre. Mas eu sempre tive muita fé em Deus e tenho muita fé em Deus. Então, quando eu me pegava desanimado, eu lembrava, foi Jesus que mandou eu sair da minha zona de conforto. Foi Jesus que pediu para me dar o passo. Então, ele não vai me abandonar. Ele não abandonou Moisés. Ele não abandonou Pedro, não abandonou Josué, não abandonou Noé. Por que ele, na minha vez, ele vai me abandonar? Então ele não vai me abandonar. Se ele falou, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que correr atrás e fazer minha parte, que a parte dele ele vai fazer. Então eu sempre procurava me apegar nisso para não desistir, não desanimar. Medo de falhar. Porque, como eu disse, eu saí da empresa, né? Aí peguei minha rescisão. Aí separei um dinheiro para me manter a minha casa por um tempo e outra parte para investir na empresa. Então eu tinha um prazo de 6 meses. Eu estipulei, cara, eu tenho 6 meses para isso dar certo. Então eu separei 6 meses de custo para manter a minha casa e peguei um dinheiro e investi na empresa. Então o meu medo maior era de falhar, de não dar certo. De eu ter que voltar a trabalhar e tudo que eu fiz... assim, o que eu tentei fazer eu não consegui fazer e não dar uma condição melhor para os meus filhos, para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai, porque eu sempre pensei nisso, entendeu? Ajudar quem está próximo de mim. Então, meu medo maior é sempre falhar. Eu não queria falhar, eu não aceitava falhar porque eu não aceitava que voltar para a vida que eu estava antes, eu me recusava. Esse era meu maior medo. Eu falo que a empresa também não é minha. A empresa é de Deus, porque... algo que eu estou vivendo, é algo surreal. Então, a empresa não é uma parte, mas não é minha, é de Deus. Mas ela é a realização de um sonho, né? Você poder não se preocupar, que hoje em dia a gente se preocupa muito com que, como que eu vou pagar essa conta? O meu filho ficar doente, o que eu vou fazer? Eu tinha essa preocupação antes, quando eu era CLT. Tem que fazer compra. Foi esse dia no mercado, saí R$100, comprei 2 sacolas. Eu achava um absurdo isso, né? Acho um absurdo, é tudo muito caro. Então, a empresa mudou muito isso pra mim, entendeu? Eu sinto que é uma realização de um sonho poder estar fazendo o que eu quero fazer. Construindo as coisas que eu quero construir. E eu não vejo dificuldade. Não vejo dificuldade. A gente tá fazendo uns planos para ir pra Disney. Antes eu vi uma enorme dificuldade. Hoje eu não vejo mais essa dificuldade de poder ir para Disney. Então é uma realização de um sonho ter a empresa, ter o nosso próprio negócio. Não é fácil, é trabalhoso, mas vale muito a pena. Ter sucesso para mim é eu poder fazer tudo que eu faço bem feito e ainda poder ajudar as pessoas, porque se eu fizer só pra mim, não vai ter sucesso. O sucesso não só é referente a você. Eu entendo que o sucesso é eu ter sucesso, mas as pessoas à minha volta e quem precisa também ter sucesso, porque se eu tivesse sucesso sozinho não tem graça, seria uma ganância, né? Então, sucesso pra mim é poder ajudar as pessoas e essas pessoas depois falar pra mim que eu consegui ajudar e motivar elas. O meu propósito é ajudar as pessoas. Eu falei, quando
Quando eu orava para Deus eu sempre falei para ele, se acontecer isso, pai, eu vou fazer isso. Então, um dos meus propósitos que eu sinto é poder motivar mais pessoas, as pessoas a abrir mais os olhos e ver que tem muita coisa que dá para a pessoa fazer, né? Posso dizer que o ser humano ele se limita demais. E a limitação está na nossa cabeça, está na nossa mente. E se eu puder mostrar para as pessoas, mostrar para algumas pessoas que eles podem fazer mais do que eles imaginam que pode fazer, eu ficaria muito grato. Então, meu propósito é poder abrir a mente das pessoas, mostrar que existe um mundo melhor do que só trabalhar para os outros como CLT. A conta 2 foi assim, né? Eu falei, cara, mano, essa conta 2 eu queria que ela entrasse no coleta e no full, mas não quer entrar. Aí, mais uma vez, eu recorri ao dono do futuro, né? Eu orei para Deus, né? Eu falei, pô, pai, se for da sua vontade, eu sempre falo assim, se for da vontade dele, porque se for da minha vontade, eu quero tudo. Se fosse da minha vontade, eu queria uma casa maior, se fosse da minha vontade, eu queria um carro melhor, se for da minha vontade, eu quero um avião, vamos dizer assim. A nossa vontade, ela é a nossa vontade. Só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele sabe o que é melhor para você, você quer. Mas um pai verdadeiro, ele não dá o que você quer, ele dá o que você precisa. Sim. É o que eu tento fazer com os 3. Eu não dou o que eles querem, eu dou o que eles precisam. Só cortando um pouquinho, meu filho comprou esse PlayStation sozinho com o dinheiro dele, não foi eu que dei. Eu falei que eu não ia comprar. Trabalhou um tempo, juntou o dinheiro e quando chegou com o dinheiro, ele falou, pai, agora eu vou comprar meu PlayStation. Eu falei, se você comprar, eu te dou um jogo. Ele pegou, me deu o dinheiro, eu emiti o boleto e paguei o dele. Eu dei o que ele precisa, não o que ele quer. Ele queria o videogame, mas eu não dei o videogame. Eu dei condições para ele poder comprar esse videogame. Então, eu penso assim. Então, toda vez que eu vou orar para Deus, eu falo, pai, me dá, eu só quero se o Senhor permitir que eu mereça. Se eu não merecer, eu não quero. Se eu não merecer, eu não quero. Porque a gente sabe, né? A gente que é pai, a gente sabe, pô, vou dar um videogame pro meu filho, tá bom, ele quer, mas ele não merece agora, ele não tá fazendo por onde. Talvez se ele pegar isso agora, vai desandar a vida dele, sei lá, eu penso assim comigo. Então eu falei, pô, mas se eu quero o coleta e quero o full agora, mas será que eu tenho condição, eu tenho dinheiro pra manter 2 contas no full? Porque não é pouca coisa, eu tenho estrutura pra isso. Então eu falei, então pai, se eu não tiver condições, eu não quero e vou entender. Aí tá bom, aí eu falei, eu quero até sexta-feira. Não tô brincando não. Quero sua resposta até sexta-feira, pai. Aí tá bom, aí até no carro, a gente tava um dia no carro, aí ela perguntou por que a segunda conta não tá no full. Eu falei, não, porque... Eu não lembro como que eu falei agora, depois meus filhos falaram uma coisa, aí eu falei, não tá porque eu não sei se eu tô preparado pra entrar na segunda conta no full, e Deus sabe se eu vou estar preparado ou não. Então aí deu sexta-feira, eu não entrei no full. Eu falei, então tá bom, né, pai, eu já entendi que o senhor não quer que eu esteja no full. Aí fiquei de boa, tranquilo no full. Mas eu tinha preenchido o cadastro. Aquela online eu preenchi ele uma vez. Que eu orei, a gente tem que orar e não pode só ficar esperando também. Você tem que fazer alguma coisa, né? Então eu orei e tomei uma ação, preenchi um formulário, mas não falei mais com ninguém. Preenchi o formulário, aí chegou sexta-feira, não liberou full e não liberou coleta. Falei, pai, eu entendo que eu não tô preparado, então também fui trabalhando normal. Aí quando foi na outra sexta-feira, quando eu abro a conta, eu falei, vou abrir pra ver se tem o full, né? Toda vez eu fazia isso. Aí quando eu abro, tá lá o full. Falei, mentira. Chorei, cara. Chorei. Falei até pro coisa que ele tinha liberado, eu tava lá em cima sozinho, cara. Aí nem contei nada pra ninguém. Quando eu desci, só que eu falei que tava no full. Mas sabe, cara, me arrepiei toda, aí comecei a chorar. Eu falei, cara, Deus, eu não mereço não, pai. O senhor é maravilhoso na minha vida, aí, sabe? Aí toma conta da gente. Aí na outra sexta-feira ele tinha liberado o full. Eu falei, eu acho que eu não me expliquei direito, né? Eu falei sexta, mas não falei qual, né? Porque a Bíblia fala assim, Thiago. Pedis, não recebeis porque você não sabeis pedir. Então, às vezes você pede, eu não sabe como pede. Eu pedi sexta, mas não falei qual. E às vezes a gente não pede, mas é sério. Às vezes a gente não pede, é uma coisa tão pequena, mas Deus quer ouvir. Pô, mas Deus já sabe que eu quero ter isso. Mas ele precisa ouvir da sua boca, entendeu? Você tem que falar o que você quer pra ele. Pai, eu quero isso. Explicado mesmo como que você quer. Aí foi, na outra sexta-feira tava liberado. E eu tô vendo o jeito. E depois a moça falou assim, cara, como você conseguiu entrar no full? Eu falei, se eu for falar, vocês vão dizer que é mentira minha, mas não é. Eu orei, pedi pra Deus, preenchi um formulário e depois liberou. Não fez mais nada, fiz mais nada.
Ela falou, cara, porque eu tô na Brigada Meli e eles estão dizendo que a entrada no full tá congelada. Eu falei, aí que eu chorei de novo. Eu falei, é milagre de Deus mesmo, só pode ser milagre de Deus. E ela tá naquela brigada lá que tem o André, tem outras pessoas. Ela falou, eu pedi pra me colocar e falou que a entrada no full tá congelada até a segunda ordem. Assim que eu mandei, ela falou que tava congelada. Eu não sei se é verdade, mas logo em seguida, aí outra pessoa falou, eu também não consegui. Aí um falou que tinha conseguido. Aí eu me emocionei de novo, falei, é coisa de Deus, porque... Aí é mais coisa de Deus ainda, porque eu não tive dificuldade nenhuma pra entrar no full, nenhuma das duas. A primeira foi incrível, cara. Tava dormindo, aí orei, pedi pra Deus, no outro dia, quando eu tava indignado. Falei, pô, pai, o senhor falou pra mim sair do trabalho e eu tô aqui e não consigo vender, por quê? O que eu tô fazendo de errado? Aí dormi, quando eu acordei com a ligação do full, eu falei, hã? É mentira. Aí falei com a mulher, não, tá bom, vou fazer. Aí desliguei. Posso te ligar? Me liga daqui 7 dias. Aí me ligou de novo. Falei, é verdade, olha no seu painel. Falei, é verdade, tá no meu painel. Sabia nem que era o full direito. Aí a partir de então que a gente mandou as coisas pro full e deslanchou. Mas a primeira foi incrível, mas a segunda também foi de Deus. Com certeza. Sempre que eu vou pedir alguma coisa pra Deus, eu falo assim, se eu não tiver capacidade, se eu não tiver ainda condições, eu não quero que o Senhor me dê. Mesmo que eu queira, que eu insista, que eu chore, que eu faça pirraça, mas eu não quero que o Senhor me dê. Se não for pra dar certo, porque não adianta nada, sei lá, eu comprar um carro agora porque eu quero e daqui 3 meses o banco vir me tomar. Então eu não quero isso. Então sempre quando eu vou pedir pra Deus, eu falo isso. O Senhor me dá, só se o Senhor achar que eu mereço, eu tenho condições, senão eu não quero. Se não tiver condições, eu não quero. E hoje eu entendo isso, mas foi difícil pra entender essas coisas assim. Mas hoje... Graças a Deus, o Espírito Santo tem me dado sabedoria. Preciso melhorar muito, mas tô melhorando nessa parte. O que eu gostaria de falar pra vocês é o quê? Pra vocês não desistir. E acreditar nos seus sonhos, né? Acreditar nos seus projetos. Se for algo de Deus, pode ter certeza que vai dar certo. No momento que eu tava também desanimado, pensando em não vai dar certo, eu ouvi uma música do Leandro Borges. E essa música fala o quê? Que vai dar certo. Noé passou 120 anos construindo um barco. E um barco no lugar que não chovia. E quem falou para Noé construir esse barco foi Deus. Então, se você tem um projeto, por mesmo que seu pai, sua mãe, as pessoas mais próximas, a pessoa que você ama, que você acredita, que você deposita sua fé, sua esperança, ela acredite, fale para você, não, isso não vai dar certo, isso é uma besteira, para com isso. Não desiste. Se você acredita que seu projeto vai dar certo, que é uma coisa de Deus, não desiste, porque eu tenho certeza que ele vai dar certo. Eu sou pai, como vocês podem ver, tem 3 aqui, eu faço tudo pelos meus filhos. Imagine Deus, que é seu pai, meu pai, pai de todos nós, e é só amor. Com certeza ele quer o melhor para você, só basta você querer, ele já quer. Estamos subindo a serra do Guarujá, depois de um papo sensacional com o Carlos, que é mais conhecido como Matheus, e agora vocês sabem o porquê. Além de vender muito no Mercado Livre, já tem uma conta Platinum, já está quase chegando na segunda, foi um papo que nos fez refletir, não só eu, como o Cebola que está aqui na filmagem, o Guzão também, e muita coisa, que não é simplesmente vender, é ter um propósito, principalmente na questão familiar, é muito importante para a gente ter sucesso e ter força, tirar força da onde a gente às vezes nem tem. Então, a intenção de fazer essa websérie era essa mesmo, trazer essas jornadas de sucesso para vocês, e vocês entenderem que não é simplesmente ter uma boa estratégia de ads, ter uma boa estratégia de anúncio, achar o produto campeão,
Ter uma jornada de sucesso vai muito além disso. Então fiquem com essa reflexão também. Entendam quais são os seus propósitos, o que vocês realmente querem além do ganho financeiro, porque é isso que vai levar vocês para o próximo nível. E a gente está indo de volta para Amparo, e lá eu vou contar um segredo para vocês. Então, fiquem comigo que ainda não acabou. Tamo junto. Bom, agora já em Amparo, com o cabelo cortado, eu tenho que comentar o que foi essa websérie. Eu entendi que os vendedores de sucesso eles têm um padrão de comportamento. E o primeiro padrão é a persistência. Todos passaram por alguns momentos ruins, de dificuldade, de medo, mas eles persistiram, atravessaram essas barreiras e chegaram onde eles queriam. Eles conquistaram os objetivos que eles queriam. E hoje, com mais confiança, o pensamento é crescer. Todos conquistaram um objetivo e agora querem crescer ainda mais porque eles entenderam o jogo. Eles entenderam que a partir do momento que você tem o conhecimento, o caminho fica mais claro e mais fácil. E é esse o recado que eu tenho para passar para você. Seja persistente. No começo, sempre é mais difícil, porque você não consegue enxergar o caminho com tanta clareza. Mas aí é o momento de você adquirir mais conhecimento, clarear o seu caminho e seguir em frente em cima do seu objetivo. E para te ajudar com isso, na segunda-feira vai começar a maratona Mercado Livre Ads em 4 pilares. Vão ser 4 dias de conteúdo onde eu vou passar toda a metodologia que essas pessoas de sucesso da websérie colocaram em prática e conquistaram seus objetivos. Então não fica de fora, do dia 5 ao dia 8 de julho, aqui no meu canal de YouTube, ao vivo, gratuito, onde você vai ter a oportunidade de entender a metodologia, que é a maior metodologia para vendas no Mercado Livre no país. É onde você vai aprender a escalar as vendas usando os 4 pilares de pesquisa de mercado, anúncio de alta conversão, tráfego orgânico e tráfego pago, que é a minha especialidade e onde você vai se diferenciar de toda a concorrência. Então tamo junto e até segunda-feira na Maratona Mercado Livre Ads em 4 pilares. Valeu!